Salve, salve, Clube do Dividendo Inteligente, começando mais um vídeo para a gente falar hoje da empresa do setor elétrico, Copel. E a gente sempre começa aqui pelo painel do AGF+, que utiliza como critério justamente o critério do jeito Barsi de investir, para a gente ver quais são, então, as melhores opções do momento para a gente estar aportando. Eles já fazem aqui para você todo o trabalho de qual é a empresa que está valendo mais a pena pelo método do Luiz Barsi, para você estar aportando. Então vocês veem aqui que eu selecionei diversas empresas que eu considero interessantes e no momento a gente tem liderando aqui as que seriam mais interessantes justamente Copel 6 e Copel 11. E vocês podem notar que a Copel 6 ela está mais interessante no momento do que a Copel 11. E como é que a gente comprova que isso é verdade? Basicamente você pega aqui a cotação das duas e vê que pelo dividendo que é projetado para cada empresa proporcionalmente. O DI projetivo, então, o dividendo que está projetado para o ano de 2022 está maior na Copel 6 do que na Copel 11. Então, no momento, a Copel 6 fica mais atrativa do que a Copel 11. É óbvio que você tem que levar em conta também liquidez, entre outros fatores, mas no momento de uma análise fria, a Copel 6 está mais interessante porque, proporcionalmente em relação ao dividendo que ela vai apresentar, ela está mais barata do que a Copel 11, liderando aí diversas empresas interessantes que também pagam bons dividendos. A gente pode notar aqui também, mais uma vez, que pelos preços atuais e pelo dividendo que a AGF+ está projetando, que eu vou mostrar para vocês ao longo desse vídeo, a gente tem aí uma Copel que pode pagar até 12%, 11,99 de dividendo. Então realmente está muito interessante no momento atual da Copel. Vamos ver então, analisar agora um pouco dos indicadores da Copel. Então agora a gente vai lá para o Status Invest para dar uma olhada. Então a gente vê aqui que a Copel está no valor de 6,19 e eu sempre gosto de dar uma olhada no gráfico. Não que a gente seja grafista, muito pelo contrário, mas só para vocês notarem que a Copel já chegou, por exemplo, em setembro de 2021 no patamar de 7,20. Então, ou seja, R$ 1 a mais do que está agora. Então, é sempre bom nós comprarmos justamente ações que estão proporcionalmente baratas com o dividendo que estão pagando. Mas é bom também a gente ver que a Copel está num momento interessante, porque se ela chegar novamente no seu topo histórico, você já vai estar ganhando aí R$ 1 para cada ação investida. Então, vamos assim ao que interessa agora, que são os indicadores fundamentalistas. É isso que a gente gosta de ver também para dar uma analisada junto com o dividendo e não ver o dividendo só de forma fria. Então, a gente tem aqui o dividendo do último ano, 21% de dividendo no último ano. Realmente foi um dividendo incrível que a Copel pagou no último ano, mas aqui a gente teve o quê? A gente teve um dividendo não recorrente, ou seja, ela fez uma distribuição de lucro não recorrente, ou seja, foi um ano atípico em relação ao dividendo. Então agora vamos dar uma olhada em relação ao histórico de dividendo da Copel. Vocês notam que a Copel, então, ela tem uma média aqui de 7% de dividendo histórica desde o seu lançamento em 2011, porém, nos 2 últimos anos, realmente puxou muito essa média, né? Pagando acima de 20%. É óbvio que se a Copel fosse pagar sempre 20% de dividendo, os investidores não deixariam ela nesse preço. Então, é óbvio que o dividendo não recorrente ele é muito bom, ele remunera os seus acionistas de uma forma muito legal, muito boa para quem tem as ações, mas a gente não pode contar com isso todo ano, principalmente quando a gente faz uma análise conservadora. Então, para você que é mais conservador, assim como eu, você vê aqui que a gente tem uma média de 7,7, porém muito puxada por esses 2 últimos anos. Se a gente for pegar aqui a média antes de 2021, vocês notam que estava ali em torno de 4, 5, 6%, o que pode ser interessante, obviamente, dependendo do momento do mercado. Mas então aqui a gente está analisando o histórico realmente eu não considero tão atrativo aqui nesses anos, porém a Copel está passando a ser uma ótima pagadora de dividendo, não só pelos dividendos não recorrentes, mas pelos fatos que nós vamos analisar agora em relação ao dividendo projetado. O PL também é sempre interessante, você está olhando para o PL, que nada mais é do que o preço sobre o lucro. Então, se você olhar aqui o histórico de PL, você vê que a Copel ela está com PL decrescente, ou seja, a gente está nas mínimas históricas do PL da Copel. Isso aqui, se você considera a Copel uma boa empresa, e a gente vai dar mais uma olhada nos indicadores fundamentalistas, mas se você considera a Copel uma boa empresa, ela pode estar em um momento histórico muito interessante para compra, já que historicamente o PL nunca teve tão baixo quanto agora, em torno de 3. Se a gente for pegar aqui a média, vocês notam que
a média é justamente 7. Então a gente está aí 50% abaixo da média. Isso pode ser muito interessante juntamente com os outros fatores de dividendo e análise fundamentalistas que estamos fazendo, mas o PL realmente está num momento interessante. Se a gente pegar agora o P sobre VP, que é justamente o preço sobre o valor patrimonial, a gente tem que a Copel está a 0,79, um pouco acima da sua média em 0,72, só que nos últimos 3 anos vocês notam que a Copel chegou, por exemplo, a mais de 1, ou seja, 1,1 em relação ao preço em relação ao seu valor patrimonial. Então a gente está em queda desde 2019 e para mim eu considero um patamar interessante, porque você pegar uma empresa com 0,79 do seu valor patrimonial, isso significa que se a empresa liquidasse todas as ações agora, ela teria dinheiro para pagar todos os acionistas e ainda sobraria 0,28 por ação, ou seja, você teria 28% de lucro. Digamos que a Copel ela liquidasse todas as ações agora e distribuísse então o seu patrimônio. Então pode ser muito interessante esse momento em relação do PVP, justamente porque a gente está vendo aí se aproximando de uma média histórica e está a 0,79, então bem abaixo de 1. Outro fator que eu gosto de olhar bastante aqui, como vocês sabem, é em relação aos juros sobre capital próprio e dividendo. Afinal de contas, nós estamos aqui justamente para aplicar a metodologia do Luiz Barsi, que significa comprar boas ações que pagam bom dividendo e estão a um bom preço. Então é justamente isso que a gente vai fazer agora, dando uma olhada justamente na recorrência de dividendo. Vocês notam que no ano de 2021 a gente teve 3 anúncios de dividendos, somando dividendo com juros sobre capital próprio, os 3 em março. Então realmente foi um ano atípico de dividendo não recorrente. Depois anunciou outro dividendo em abril, depois anunciou outro dividendo e juros sobre capital próprio em setembro, e o último anunciado foi o JCP, justamente com a Datacom no último dia do ano, penúltimo dia do ano, em 30/12, que ainda não saiu a data para o pagamento. Então uma ação que, se manter essa média de distribuição, realmente seria muito interessante, porque está sempre pingando na sua conta o dividendo para que você possa recomprar mais ações a bons preços e ganhar mais dividendo e fazer a bola de neve girar. Porém, se a gente notar aqui no ano de 2020, vocês notam que só pagou uma vez em dezembro, mas sim, foi um ano atípico, foi um ano de pandemia, então vamos dar uma olhada em 2019. 2019 vocês notam que foi um ano que pagou em abril e dezembro, então a gente não consegue tirar muitas conclusões em relação à recorrência de dividendo da Copel, porque justamente nós vivemos no ano atípico aqui em 2021, e no ano de 2020 e 2019 eu não considero uma recorrência tão grande, apesar do DI ter sido alto, a gente quer sempre uma recorrência maior e principalmente outro ponto negativo que eu considero na Copel é que ela demora aí de certa forma 2 meses, 4 meses, 1 mês para pagar. Aqui você pode ver que a Copel demorou 8 meses para pagar, aqui demorou 6 meses para pagar. Então a Copel da Datacom para a data de pagamento de fato demora um pouco em relação para pagar o seu dividendo, o que eu não considero tão interessante. Porém, mais uma vez, a gente tem um DI projetado aqui no AGF+, de 12%, então realmente um DI muito interessante, principalmente para equilibrar uma carteira. Digamos que você tem mais ações de bancos do que de elétrica, o ideal é sempre a gente estar diversificando e equilibrando a carteira. Então, ela pode estar sim, juntamente com os indicadores que a gente acabou de avaliar no Status Invest, em um bom preço. E por fim, para fechar, a gente vem aqui justamente na parte do AGF+, em relação aos indicadores da Copel, porque a gente vai ver aqui então alguns dados também muito interessantes, como por exemplo do payout. Se você olhar aqui o payout de 65%, então eles estão projetando um lucro de 1,14, dando 0,74, ou seja, quase 12% de dividendo. Se você analisar aqui na Status Invest justamente o payout, que é algo que também você deve analisar, você vê que nos últimos 5 anos a gente teve um payout de 37, 64, 32, 26, 28, ou seja, vai muito de encontro com o DI, ou seja, no início vai muito de encontro, obviamente, com o dividendo histórico, de que nesse momento a Copel não era tão interessante, mas de alguns anos para cá ela vem aumentando a sua distribuição de dividendos, o que se tornou então uma empresa interessante. Isso vai muito de encontro com o payout, porque justamente vocês notam que antes a Copel ela tinha um payout baixo, em torno de 30%, e a partir de 2020 ela realmente elevou seu payout, o que diminuiu em 2021, voltando para a faixa dos 40%, só que o AGF+, projeta um payout de 65%, então pode ser uma previsão arrojada aqui, mas se realmente se concretizar, a gente dividindo então 0,74 por 1,14, a gente vai ter um dividendo de 12%, lembrando que nada é garantido, é apenas uma previsão, mas seria muito
muito interessante. Então, para fechar, o que a gente sempre gosta de ver é em relação ao preço teto, ou seja, qual é o máximo de preço da Copel que a gente pode comprar para garantir um dividendo de pelo menos 6%. E vocês notam que aqui está 12,37, ou seja, a Copel que hoje está 6,23 a menos do que esse preço, então a Copel está em torno, como eu mostrei para vocês no início do vídeo, está 6,19, então você tendo aqui 12,37 preço teto, realmente isso aqui gera uma margem de segurança muito boa, de 50% quase, ou seja, o preço atual está 50% menor do que o preço teto em 12,37. É por isso que está realmente sendo projetado um lucro de 12%, que pode ser algo muito interessante para você que aplica a metodologia do Luiz Barsi em relação ao dividendo. Então você aqui que é do clube do dividendo inteligente, realmente a Copel, pela essa análise, ela pode estar sendo sim, talvez uma das melhores ações para estar aportando no momento, porque nós sempre queremos ações baratas que pagam bons dividendos a bons preços. Então o vídeo de hoje foi esse, deixe seu like se contribuiu de alguma forma para você, ative a notificação e não deixe de passar esse vídeo para o seu amigo, ajuda muito o nosso trabalho você estar divulgando nossos vídeos. Então é isso, muito obrigado, salve salve Clube do Dividendo Inteligente e até a próxima.